Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje, dia 7 de julho de 2023, falaremos sobre estratégia e finanças com Gafisa e também a Nespresso e os resultados da Nestlé. Falaremos sobre mercado automotivo e inovação com VersaFuel e delivery de combustível e também aprendizagem industrial Tesla e Toyota. Para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre novos mercados, a fusão entre Piticas e Band Up no mercado geek e também a Cruzeiro do Sul e sua parceria com eSports. E para me acompanhar nesse episódio, eu estou aqui com a agradável companhia dos meus colegas de bancada, o instrutor de negociação e estratégia, Yuri Salomone. Yuri, bem-vindo de volta. Olá, Habib, olá, ouvintes, colegas de bancada. É um prazer estar aqui mais essa semana com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento que você está escutando esse nosso podcast. Habib, essa semana eu fiquei bastante contente, os assuntos são diversos e, para variar, eu conheci algo que eu não sabia. Eu vou dividir aqui com todos vocês. Eu tô curioso para saber, hein? Isso aí, Yuri, isso é bom estudar esses temas novos aí, e eu vou trazendo essas coisas para você, hein, para você mastigar. Bom, para ajudar a gente aqui também, nosso instrutor de finanças e modelagem, Guilherme Goraeb. Gui, muito bem-vindo de volta também. Fala, Habib, Yuri, ouvintes, espectadores, um prazer estar aqui com vocês. Como o Yuri comentou, bastante coisa interessante e bora lá comentar as nossas notícias. Pois é, vamos lá. Antes disso, né, a gente chegou em julho e estamos na reta final das inscrições para as nossas turmas do segundo semestre do General Business Program, nosso curso de business voltado para quem está entrando no mercado de trabalho, quem está no final da faculdade, ou recém-formado e quer alavancar sua carreira já desde o começo, com um conteúdo muito rico em finanças, estratégia, marketing, negociação, comunicação, resolução de problemas, análise de investimentos, enfim, uma série de temas muito importantes com muita aplicação prática. Então, se você quiser fazer parte das turmas do segundo semestre, se inscreve, o link está aqui na descrição. E também o Strategy and Finance Program, nosso curso voltado para líderes, pessoas que já têm bastante experiência de mercado e querem incorporar ferramentas para tomada de decisão e ter discussões estratégicas interessantes e junto com líderes de outras empresas, outras áreas, enriquecer bastante tanto o networking como o conhecimento. Tá? O link também está aqui na descrição para você que quiser conhecer um pouco mais. E eu estou aqui com a minha Tech T-shirt da Insider Store, e a Insider é a nossa parceira aqui do canal, que a gente apenas fornece um espaço para eles, porque o produto é de fato muito bom. Começou a fazer um frio aqui em São Paulo, um belo frio, né? Mas uma coisa muito interessante das roupas da Insider Store é justamente o conforto térmico. São roupas que você pode usar tanto no calor como também no frio. Então a Tech T-shirt preta, por exemplo, não esquenta no sol e ela também é confortável no frio, assim como as outras roupas mais voltadas para o inverno, né? Então tem os moletons da Insider Store, né? As roupas mais quentes, assim como a meia Spectrum Socks, que é bem legal também. Eu estou inclusive com ela esquentando meu pé aqui. E isso daqui já está ajudando bastante. Apesar de eu estou com bastante frio aqui, mas a meia ela segura bem, viu, pessoal? Ajuda muito, muito a segurar. E você que tem aqui que acompanha a gente no BTC Cast, você tem um descontão de 12% na loja da Insider Store utilizando o cupom BTC12. O link está aqui na descrição. Não esquece de colocar o cupom e experimenta lá as roupas para não sofrer nesse inverno, hein, pessoal? Bom, vamos lá, vamos seguir para as nossas notícias. A gente tem algumas coisas para comentar. E a primeira notícia, eu vou deixar para o Yuri comentar o mercado que ele conhece. E é uma notícia que, na verdade, é em vídeo lá do Brasil Journal, mas o título é o seguinte: Gafisa quer usar o alto padrão para deixar os problemas no passado. Pois é, Yuri, eu queria que você comentasse um pouco sobre a situação da Gafisa e o que está sendo feito ou não para que a situação melhore de alguma maneira. Bora lá, Habib. Bom, primeiro que a Gafisa ela está na contramão do mercado imobiliário. O mercado vem crescendo, vem entregando bons resultados aí até
nas ações das diferentes empresas do mercado imobiliário, seja construtora ou incorporadora, e no acumulado do ano, a Gafisa teve uma queda. Então, hoje a construtora ela está incorporando, está com 23 canteiros de obra, sendo 13 na capital paulista e 10 no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eles estão na orla da Zona Sul, bairros como Ipanema, Copacabana e até na Barra da Tijuca. Mas vamos aos financials, né? No primeiro trimestre de 2023, a Gafisa ela teve um prejuízo de 34 milhões de reais. São 823% mais do que no mesmo período do ano anterior, ou seja, piorou significativamente. A receita caiu 10% e atingiu 292 milhões de reais aí de receita. Baixou bastante, né? Bom, eles vivem uma crise atual, uma briga entre os dois principais acionistas, o Nelson Tanuri e a Ash Capital. A Ash, em março de 2023, recentemente, pediu a responsabilização do Nelson Tanuri por supostos prejuízos à Gafisa. Isso diz respeito, dentre outros casos, a acusações desde carros em nomes de terceiros, até suspensão da emissão de debentures. A Ash tem mais de 16% das ações da Gafisa. Bom, Habib, é isso que tem um geral do panorama, mas o vídeo foi com a nova CEO, que assumiu recentemente a Gafisa, é a quarta pessoa C-Level nos últimos 2 anos, aí, praticamente 1 ano e meio. Então, uma empresa que troca de C-Level 4 vezes em 18, 24 meses, a gente começa a entender que não está muito bom, né? Que a gente não tá no caminho certo. De qualquer forma, a C-Level tentou, de maneira não tão objetiva, responder às perguntas do pessoal do Brasil Journal, mas a única informação efetiva que eu consegui tirar é que eles vão migrar do mercado que eles estão para o mercado de alto padrão, por 2 ou 3 principais motivos. O primeiro é que o mercado de alto padrão, de acordo com eles, é o mercado mais resiliente e que não está suscetível a taxas de juros altas, tais quais a gente tem vivido. Com a queda das taxas de juros, as outras incorporadoras do mercado voltaram a crescer suas ações porque estimam que vão vender mais, né? A Gafisa está indo na contramão, indo para o mercado de luxo com juros altos, então ela está tentando fugir da oscilação do mercado, mas está entrando no mercado super difícil e que ela não tem experiência, Habib. Então, dado que não tem experiência, você vai entrar no mercado novo para você. Eu não sei se essa estratégia de fato é a melhor. A gente aprende na curva de aprendizagem, né, na redução dos custos, dado a escala do nosso negócio, que quanto mais você produz algo, os seus custos diminuem se você utiliza ali alguns gatilhos de execução. Mas não acredito que isso aconteça agora. Para finalizar, eles adquiriram 2 terrenos muito caros aí na região do Rio de Janeiro, e isso provavelmente, se não entregar um bom resultado, eu não sei o que será da Gafisa no futuro. Torço para que dê certo, torço para que a C-Level consiga fazer esse turnaround, mas essa estratégia me salta aos olhos como algo mais de desespero e menos de ação para entregar um resultado. Pois é, a gente precisa acompanhar, porque como você já comentou no começo da sua análise, né, a Gafisa está indo na contramão do restante do mercado, então é de se esperar que haja algum tipo de mudança de estratégia, né? Só focar no mercado de alto padrão, não sei se é uma mudança tão significativa para que ela consiga retomar o caminho que as outras estão entrando. Então vamos observar, né, e ver se essa nova CEO vai durar um pouco mais do que os últimos 3, né? Isso pode ser interessante. Bom, vamos seguir para a próxima notícia. Eu peguei do Valor Econômico. O título é Retomada de trabalho presencial pode dobrar participação de mercado da Nespresso. Pois é, a reportagem ela fala sobre o possível crescimento dos produtos
Nespresso Professional, que é a linha daquelas cápsulas em formato de disco voador que são utilizadas em escritórios com a volta do presencial. Uma pesquisa da consultoria Kantar aponta que 67% dos trabalhadores no Brasil devem retomar o presencial ainda em 2023 e 32% ficarão no modelo híbrido, né? Ou seja, quase ninguém vai ser 100% home office, né? Mas assim, claro, tem várias formas de trabalho híbrido. Você pode ir para o escritório, fazer uma reunião na semana e já conta como híbrido. Mas enfim, tem bastante gente voltando para o escritório, e isso pelo menos em algum período da semana, a gente acompanha nos clientes que a gente atende, nas empresas dos nossos alunos, e isso realmente tem acontecido. Foram 400 empresas consultadas, de diversos tamanhos, e outra coisa que eles apontaram é que as empresas pretendem fortalecer espaços de convívio social no trabalho, o que engloba o cafezinho. E aí, segundo a reportagem, a Nespresso Professional, ela aumentou a receita em 6% se comparado com 2019 e é uma das áreas onde a Nestlé hoje tem bastante força como segmento de produto, né? Aqui só dando um global da Nestlé, né? A Nespresso faz parte do portfólio da Nestlé, mas ela tem vários outros produtos que ela engloba em duas estratégias de marca, né? Uma delas é a House of Brands, ou seja, estratégias de marcas bastante diferentes, né, da marca mãe, e a estratégia que a gente chama de extensões próximas à marca, né, onde a gente pega a marca mãe, Nestlé, e dá uma alterada ali para poder ter alguma ideia que remeta à marca mãe. Então, quando a gente pega no mercado de bebidas, né, a gente tem Nescau, Nesquik, Nesti, Nescafé, Nespresso, que fazem parte dessa estratégia de extensão próxima à marca. A gente tem Dolce Gusto, Starbucks, os produtos que são vendidos fora das lojas Starbucks são vendidos através da Nestlé. E a gente tem as marcas de água, por exemplo, Perrier, San Pellegrino, São Lourenço. Na parte de comida, temos o Nescau Cereal, Xambinho, Chandelle, Chamito, Moça, Ninho, Molico, enfim, marcas muito conhecidas aí do público e que remetem muitas vezes à infância. Chocolate tem Alpino, Prestígio, Soufflé, Garoto, Bono. Aí tem Hot Pockets também, tem a parte de nutrição infantil, talvez o produto aqui mais conhecido seja o NAN, aí tem Faria Láctea, Nestogen, Lactogen, e tem até a parte de Pet Care, e talvez a marca mais conhecida aí do mercado pet da Nestlé é a Purina. E falando um pouco dos financials, né, dando uma olhada nos números, a Nestlé ela divulgou as vendas do primeiro TRI de 23. Eles têm o capital aberto na Suíça, e os resultados são em francos suíços. O franco suíço ele está mais ou menos 1,12 dólares, tá? Então tá meio parecido ali. Eu vou divulgar, vou falar com vocês os resultados em francos suíços. Então, para dólar é só subir um pouquinho, tá? Eles tiveram uma receita no primeiro TRI de 23,5 bi de francos suíços, um aumento de 5,5% em relação à receita do primeiro TRI de 22. E eles dividem essa receita nas regiões, né? Então, a América do Norte é 30% dessa receita, Europa é 21%, a Ásia, Oceania e África Subsaariana, que é uma divisão só, chega a 20%, América Latina 13%, enfim, eles vão dividindo. E aí tem a parte de Health Science, que é 7% da receita, e a Nespresso ganha um destaque no resultado da Nestlé, sendo 6,7% da receita. Isso representa quase 1,6 bi de francos suíços, tá? É bastante coisa. Aí, isso é só a receita. Mas olha só que interessante, a Nespresso, a receita caiu em relação ao primeiro TRI de 22, caiu cerca de 2,2%. Só que o preço subiu 4%, então teve uma queda mais representativa no volume. Quando a gente pega os resultados financeiros, aí eu tenho que ir para o resultado do fechamento de 2022. E aí, a gente teve uma margem operacional da Nestlé como um todo de 17% e uma margem líquida de 10%. Aí, quando a gente vai para a estrutura financeira, né, eles têm uma dívida líquida hoje de 48,2 bi de francos suíços, um caixa gerado nas operações de 18,4 bi, e o ROIC, que é uma métrica importantíssima, inclusive os alunos da turma de ontem, né, que a gente finalizou o General Business Program ontem, na turma presencial de segunda e quarta, a gente falou bastante sobre esse índice que é o ROIC.
o retorno sobre o capital investido, que foi de 14,3%, que é um ROIC respeitável para uma empresa estável e num mercado aí com taxas de juros razoáveis, né? Então, a Nestlé ela aposta bastante no crescimento da Nespresso, uma divisão bastante representativa para eles, e a Nespresso Professional depende muito dessa volta do mercado presencial. Vamos seguir para as próximas notícias, né? Aqui a gente vai falar um pouco sobre o mercado automotivo, né? Vou começar com essa do Brasil Journal. Como será o posto de gasolina do futuro? A Versa Fuel quer ser a resposta. Gui, queria que você comentasse um pouco sobre esse modelo inovador. Vamos lá. Então, a notícia, né, ela comenta aqui que o Ricardo Amaro abriu essa empresa, Versa Fuel, que é uma empresa de delivery de combustíveis. A inspiração, ele comenta ali que surgiu a história que um amigo mandou mensagem, pô, ferrou, meu carro tá sem gasolina, pô, só mandar um delivery, e aí, não tenho delivery, como assim? E aí vou fazer, né? Mas tem uma inspiração também vindo ali dos Estados Unidos. Lá existe uma empresa chamada Booster. A Booster, ela possui caminhões que entregam combustível no local desejado pelo consumidor e ela abastece frotas a partir de 5 veículos até frotas assim, que tenha mais de 1.000 veículos, né? Então, a gente está focado em empresas, né? Inclusive, os primeiros contratos aqui que eles comentam da Versa são com empresas de locação de veículo, né? Que tem um volume grande de veículos. A proposta de valor deles, lá da Booster, consiste em melhorar a eficiência do processo de abastecimento das frotas, evitando a necessidade do profissional perder tempo indo até um posto de combustível, realizando abastecimento, efetuando pagamento, né? Eles comentam até sobre a questão de higiene da questão do abastecimento ali, lá nos Estados Unidos, né? O cara tem que pegar na bomba e tal, o risco de você colocar o cartão e aí ter uma maquininha ali que está adulterada, né? O tal do chupa-cabra, uma maquininha que vai copiar suas informações do cartão, né? Então, é um processo que ele teria esse pró do sentido de higiene, um pró de rapidez e a questão de segurança financeira, inclusive, sem comentar até a questão dos dados, né? Que para grandes frutistas, esse é um gasto relevante, quanto que ele gasta de gasolina. E, além disso, tem o tempo que a pessoa perde. Eu acho que é o maior valor. Se pensar lá um motorista de uma empresa de logística, ele poder estar rodando o tempo todo, não precisar estar parando para fazer o abastecimento. Talvez tenha um problema com saúde mental, né? Fazer umas pausas de vez em quando ali pode ser bom pro cara, mas enfim. De acordo com o Crunchbase, a Booster já levantou mais de 213 milhões de dólares, sendo 125 milhões só na última rodada, que foi o Series D, onde o investimento veio de fundos de VC e da Mitsubishi. Então, a Versa ela nasce com uma proposta de valor parecida. Ela começou as operações aqui no Brasil e já captou 4,5 milhões de reais com familiares e anjos, então familiares aqui do Ricardo Amaro, que tem uma família ali que tem um bom capital. E agora eles estão buscando a primeira rodada institucional, né? Eles querem levantar de 8 a 10 milhões de reais. Esse capital vai ser necessário para investir em ativo fixo, entre aspas, né? Que são os caminhões responsáveis por fazer as entregas. Hoje a empresa tem 4 veículos, com capacidade de 900 a 1.800 litros, e ela atua através de parcerias com postos de combustíveis, vendendo combustível mais barato pela sua plataforma. Ou seja, hoje ela usa justamente esse pitch de ser o player de menor custo, o player de menor preço. Segundo ela, a estrutura de custo móvel é mais barata que a estrutura do posto de combustível tradicional, e por isso ela consegue manter a margem e vender o combustível cerca de 20 centavos mais barato que o posto, 3% mais barato que o posto, no exemplo fictício que eles deram aqui, né? Eu confesso que esse é um ponto que eu mais me pega ali, assim, não sei, né? Será depreciação de caminhão, manutenção de caminhão versus depreciação e manutenção de um prédio é um negócio muito diferente, né? Prédio a gente deprecia em 50 anos, o caminhão que em 10, né? E a quantidade de manutenção que vai para o caminhão, eu não sei como é que tá essa conta aí de margem. Mas enfim, tem um ponto de ganho aqui que eles falam, que é de bypassar o posto, que hoje é o parceiro deles, fornecedor, né? Hoje o posto ele é necessário nesse meio do caminho porque a ANP só permite que postos credenciados comprem combustíveis das distribuidoras. Então ele acaba deixando um pouquinho da margem dele com o posto de combustível.
No futuro, ele podendo comprar combustível direto da distribuidora, ele teria um unit economics mais interessante e aí poderia eventualmente até ser mais barato ou aumentar a margem dele, né? Ainda também pensando em futuro, a Versa comenta que é fácil adaptar o seu modelo para uma frota mais eletrificada, que é algo que já acontece com a Booster nos Estados Unidos, onde os veículos elétricos são uma realidade mais presente, né? Então, eles também fazem carregamento de veículo elétrico por lá. Lendo isso daqui, confesso que eu me lembrei de já ter lido uma matéria parecida há alguns anos, né? Tive um senso de déjà vu. E aí até, né, a gente conversando aqui um pouco antes da gravação, o Habib pesquisou e descobriu que tem uma empresa lá no Rio de Janeiro, né, que já está fazendo isso. Não está crescendo exponencialmente, talvez não esteja com tanto funding assim, mas assim, não é uma super novidade, né? Tem empresa que vai gastar combustível para te entregar combustível, né? Que vai ir de caminhão para te entregar combustível. Um ponto interessante da proposta para mim é, pensando em frotista, é o controle, visualização dos dados, é para um player grande, né? Não para o consumidor final, que aí eu acho que não faz muito sentido esse negócio. Eventualmente, né? Acho que o cara pode pensar alguma coisa com empresa que tem trabalho híbrido, presencial, que a gente falou aqui, pode ter um benefício que é o tanque cheio na empresa, né? Você vai de carro, aí a empresa enche teu tanque. Mas até aí a logística disso parece muito mais complicado do que o que a gente faz hoje, que é dar um cartão pré-pago e a pessoa abastece e tá, já é uma rotina, não faz muita diferença para mim. Bom, resumindo, então a ideia é usar um caminhão, que é um veículo inerentemente menos eficiente que um carro, para se deslocar até um carro, fazer abastecimento e gastar combustível para vender combustível. Se eu fosse vendedor de combustível ou de caminhão, eu estaria feliz com essa notícia. Mas como alguém que só usa o carro aqui abastece uma vez a cada 10, 15 dias, acho que eu vou continuar abastecendo no posto, viu, Rabi? Até eletrificar e estar abastecendo em casa, né, enquanto dorme. Desde que a autonomia permita isso. Vai permitir, como você já permite, né? Então, talvez seja um modelo de negócio que veio para inovar no mercado que já está saturando, né? Eventualmente, talvez seja uma afirmação forte, saturando, mas é que a gente tem um incentivo muito grande para a eletrificação no mundo inteiro, a gente tem. Então, de fato, né, ao invés de buscar um combustível em casa para facilitar, por que não adquirir um veículo elétrico que já aparentemente, com a introdução de novas marcas aqui no mercado brasileiro, o preço está começando a equilibrar, né, e chegar num patamar aceitável, né, talvez daqui a alguns anos aceitável, como já acontece em países da Europa ou na China, né? Talvez seja mais interessante isso que você acabou de falar, né? Em vez de pedir para um caminhão trazer o seu combustível, você pluga o seu carro na tomada. Mas vamos acompanhar, ver se realmente rola o funding aí, porque a gente está numa expectativa de queda de taxas de juros a partir do segundo semestre, e isso vai fazer com que talvez uma parte do capital tenda aí para negócios de maior risco. E aí talvez nesse período eles tenham mais chance de captar melhor aí recursos, assim como a empresa que a gente viu do Rio de Janeiro, ali do Recreio dos Bandeirantes. Bom, vamos seguir para a próxima notícia, também falando do mercado automotivo. Essa daqui do valor econômico. 20 anos após ajudar a Tesla, é a vez da Toyota aprender a fazer veículos elétricos. Pois é, aproveitando que a gente comentou sobre eletrificação, veículos elétricos, eu queria que o Yuri comentasse um pouco sobre essa história. O que tem a ver a Toyota com a Tesla? Enfim, conta um pouquinho para a gente, Yuri. Habib, é exatamente isso que eu comentei aqui na nossa introdução, né? No começo desse episódio, que é o que eu aprendi, o que eu não sabia, né? A Tesla, no último sábado, comemorou aí o seu 20º aniversário, anos de existência, e eu quero começar essa notícia aqui com a seguinte frase, e daqui a pouco fica claro. O jogo virou, não é mesmo? Bom, chegou a hora da Toyota aprender com a Tesla. Mal sabia eu, Habib, que a Tesla começou aprendendo lá por volta de 2010 com a Toyota. Então, aqui o aprendizado ele está relacionado, dentre outras coisas, à curva de experiência. Dada a escala de produção, quanto maior a minha escala, menor o meu custo, dado alguns gatilhos. Bom,
Uma produção convencional de um carro, um chassi, requer mais de 100 peças de chapas metálicas soldadas entre si. Ou seja, são 100 potenciais problemas de peças, 100 potenciais problemas de soldas, ou mais. Bom, com a tecnologia do Mega Casting, desenvolvido pela Tesla, isso reduz a 2 peças apenas, oriundas de um processo de fundição de peça única. No caso, 2 peças, né? Pô, eliminou 100, transformou em 2, eliminou, sei lá, centenas de soldas e transformou em 2 peças. A gente ensina isso como exemplo nas aulas de estratégia empresarial, aqui no curso do GBP, ou no Strategy and Finance com o Renato. Mas olha só, uma novidade aqui que eu vou passar a usar nas aulas, Habib. Bom, em 2020, a Toyota viu a Tesla fazendo isso, do Mega Casting, mas ficou longe de fazer assim, não quero fazer, acho que não vai dar certo, não sei exatamente como é que será isso no futuro. Mas, recentemente, a Toyota cedeu, dado que esse mercado, para ser rentável, precisa de escala, porque as margens são apertadas e essas peças únicas ajudam nessa escala e nessa rentabilidade. Em 2010, o Elon Musk disse que aprenderia com a Toyota. Na época, até elogiou a montadora lá num evento que fez com o CEO da montadora na época. Caracterizou a Toyota como a melhor montadora do mundo, que ele estaria ali para aprender. De novo, o jogo virou e agora a Tesla vai ensinar a Toyota. O sucesso da Tesla foi construído com base na identificação de fraquezas, de oportunidades da indústria automobilística, principalmente pela contestação da sabedoria convencional. É o que eu brinco nas aulas, né? A síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, e se não mudar, vai morrer assim. Então, a Tesla contestou o status quo das montadoras, ajudou a desenvolver estes modelos, o Mega Casting é um dos casos, e agora a Toyota terá de aprender com a Tesla. A empresa, ela buscou, a Tesla, né? Ela buscou campo, buscou oportunidades como startup. E agora, 10 anos depois aí, desse evento do Elon Musk, 13 anos depois, ela está sendo perseguida como líder de mercado em inovação, Habib. Muito bom. E aqui aproveito para salientar que a gente já comentou sobre a estratégia, os financials da Toyota e da Tesla também, tá? E na última vez que eu analisei a Toyota, ou penúltima, né, houve uma declaração do CEO falando do acerto no foco dos veículos híbridos, né, comentando que ainda não era tempo de investir em veículos 100% elétricos e etc. Aparentemente, a gente vai ver uma adaptação na estratégia da Toyota, porque realmente o mercado de elétricos está crescendo de uma forma bastante rápida. E aí eu queria o comentário do Gui aqui, seguindo a notícia, para ver o que a gente pode contribuir aqui. Então, a gente estava falando de carro elétrico mais cedo, né? Até lançamentos de carros elétricos chineses que estão vindo aí para o nosso mercado. E, acho que assim, não é novidade, né? A Tesla ela já está há muito tempo no mercado. Acho que vale relembrar, né? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de andar num carro da Tesla, mas é uma experiência muito animal. Assim. É muito legal, muito interessante, né? Aquela questão dele se dirigir sozinho, a aceleração que tem o veículo elétrico, o silêncio. E, assim, e obviamente é um veículo de luxo, né? É um veículo, assim, tá, é muito caro para o nosso pro padrão de veículo que a gente está acostumado no Brasil. Assim, é uma experiência muito legal. Eu recomendo quem puder ter essa experiência, assim, porque a gente está falando da Toyota, a gente comentou da BYD e tantas outras montadoras, né, que estão entrando no mercado. A Tesla ainda entrega uma baita experiência. Pois é, tem toda a parte de automação do veículo, né? Então, enfim, é como você falou, uma experiência diferente de um veículo com uma proposta mais voltada para o luxo, né? Pelo menos aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos também é um veículo com um ticket médio mais alto do que boa parte aí dos veículos. Eles até estão criando um outro produto, pelo que eu vi em alguma notícia, mas a gente não vai comentar aqui, para competir com os chineses que estão entrando forte com um ticket médio mais baixo, né? Então, acho que isso é importante, é um mercado que está aquecendo bastante
e talvez o foco no veículo híbrido seja um intermediário que está sendo bastante passado para trás com a eletrificação total. Vamos observar, no Brasil a gente depende de toda a infraestrutura, de carregamento nas estradas, porque a autonomia ainda não é uma autonomia nossa, né? Dá para sair daqui e ir para Jericoacoara, né? Num abastecimento só. Então a gente tem que ter alguns cuidados na infraestrutura, mas de fato isso parece que tem sido um alto investimento. Inclusive, boa parte dos veículos eles são adquiridos e já vêm com o wallbox, né, o carregador de maior potência para a parede das casas, e as montadoras estão investindo também na infraestrutura para popularizar os veículos elétricos. Talvez o maior exemplo aqui seja a Volvo. Enfim, vamos seguir para o próximo bloco, né? Tem mais duas notícias para a gente comentar hoje. Eu peguei do Neofeed aqui. A fusão dos geeks, Piticas e Bandup, fazem joint venture e criam a Cosmos. Eu queria que o Gui comentasse um pouco sobre essa notícia. Eu admito que eu não conhecia as lojas, apesar de eu ter alguns produtos geek em casa, né? Mas eu queria que ele comentasse um pouco sobre essa estratégia da fusão. Exatamente. Cultura geek também movimenta a economia, tá? Então, a Piticas e a Band Up anunciaram a sua fusão e o nascimento da Cosmos, que surge com uma divisão de equity 50-50, né? 50-50 entre os acionistas das duas empresas. Ambas atuam com a venda de produtos com elementos da cultura pop, usando a força de marcas estabelecidas e se aproveitando delas através do licenciamento. As empresas possuem uma quantidade invejável de marcas licenciadas, que incluem Disney, Harry Potter, Marvel, Star Wars, DC Comics, Dragon Ball, Iron Maiden, Metallica, entre muitas outras. Segundo o Vinícius Rossetti, existe uma complementariedade grande no nível dos licenciamentos, ou seja, as empresas possuem pouca sobreposição de licenças, o que é bom para elas porque significa que elas podem agora aumentar o portfólio de produtos caso elas queiram. Além disso, existe uma complementariedade em relação à distribuição dos produtos. A Piticas apostou em vender os seus produtos em lojas com a marca da Piticas, né? Ela desenvolveu um modelo de franquia para expandir e hoje ela conta com 320 lojas franqueadas, das quais 60 são grandes espaços chamados de Experience, que são lojas com até 170 metros quadrados, e na outra ponta ela tem os quiosques, que correspondem a mais da metade da quantidade de lojas. São 180 quiosques, né? Ou seja, mais ou menos 56% do total de franquias dela aqui está concentrado nos quiosques. Vale fazer um parênteses, né? Eu também acabei ontem ali a última aula da turma de Business Modeling do GBP, e lá a gente faz um modelo onde a gente coloca ali elementos como capital de giro e imobilizado para ver rentabilidade, necessidade de capital. E a estratégia de utilizar quiosques é uma estratégia para conseguir ter receita com um investimento com um CAPEX menor, né? Então, conseguir ter tudo para aumentar a eficiência de vendas por metro quadrado. Enfim, fechando parênteses, a Piticas, portanto, vende em loja própria. Já a Bandup, ela tem um foco mais B2B, né? Ela vende seus produtos através de outros varejistas, como o Carrefour e o Sam's Club. Ambas têm e-commerce, ambas vendem seus produtos ali no seu site, né? Bom, sobre a operação, os fundadores da empresa comentam que já estava rolando um certo namoro, eles já vinham conversando, tinha uma certa admiração ali entre os fundadores dos dois negócios, mas que as conversas realmente engrenaram depois da Piticas contratar um assessor financeiro, a IGC Partners, com a intenção de buscar um investidor ou um comprador estratégico. Isso me leva a pensar que a Piticas devia estar com um problema de caixa, né? Que se ela estava buscando investimento, provavelmente eles estavam queimando dinheiro. Navegando no site deles para conhecer um pouquinho melhor da marca, eu encontrei uma infinidade de produtos fora de estoque, que para mim talvez seja um efeito colateral de estar com um problema de caixa. E, bom, a gente está vendo um momento de mercado, né, que os juros, está todo mundo torcendo aí para descer, o pessoal batendo lá na porta do Banco Central, pedindo por favor que desce os juros, mas enquanto não desce, enquanto os investidores estão segurando o dinheiro aplicados lá na renda fixa, rendendo seus 14% no ano, né, as empresas têm dificuldade de captação, e em especial empresas que queimam caixa, em especial startups, né? Então,
Eu imagino que essa não vai ser a primeira, não vai ser a última. A gente ainda deve ver mais notícia de fusão ou aquisição por player estratégico nesse ano. Tomara que com um benefício para o consumidor, né? Então, você, Habib, que tem aí uma boa coleção de Funko Pop, que é o nome desse bonequinho que está aí atrás, em cima do Chewbacca, você pode ficar feliz que eles vão ter agora mais marcas que eles vão poder fazer Funko Pops aí. Pois é, viu, cara? Se eu tivesse dinheiro infinito, essa estante estaria cheia desses bonequinhos aqui. Mas eu vou te falar que eu não estou muito por dentro desse mercado. Então é legal que você tenha trazido esse ponto, né? E sim, produtos fora de estoque e necessidade de um investidor estratégico são dicas bem proeminentes de que há necessidade de caixa. Isso é muito, muito latente. Então, talvez, né, junto com a Luísa Trajano, temos aqui a companhia da CEO da Gafisa e também o pessoal da Biticas para bater na porta lá do presidente do Banco Central, pedindo para reduzir os juros, né? Então vamos acompanhar, né? Porque há uma expectativa também de redução nas taxas de juros a partir do segundo semestre, e isso pode facilitar a entrada de capital de maior risco, né, e trazer para essas empresas, por exemplo. Bom, vamos para a última notícia. Aqui eu peguei do Neofeed. A fúria, entre aspas, da Cruzeiro do Sul para entrar no jogo dos esportes. Essa é uma das manchetes com a maior quantidade de trocadilhos que eu presenciei aqui no BTC Journal. Muito bom. Então, o trocadilho da Fúria é pelo nome da equipe de esportes e entrar no jogo de esportes. Muito bom, pessoal. Gostei da criatividade, mas vamos para a notícia, então. A Cruzeiro do Sul Educacional é um dos grandes grupos educacionais do Brasil. Talvez seja o que eu menos acompanhe, né? Não sei por quê, coincidência. Mas ela está inserido no mercado de Cogna, Anima e o Aidux, que são as que eu acabo acompanhando um pouco mais. Enfim, a notícia ela fala sobre a continuidade da estratégia após a parceria firmada com a Fúria, que é uma equipe de esportes, uma das maiores equipes do país. E a Cruzeiro do Sul, ela atua fortemente no ensino superior, através de algumas instituições como Cruzeiro do Sul, Brás Cubas, CEUNSP, Unicid, Universidade Positivo, tem várias outras marcas também. E aonde entra o tal do eSports, né? Eles criaram o Gaming Institute, que é uma plataforma para desenvolvimento de serviços e cursos voltados ao universo gamer. A ideia é que a Fúria atue para auxiliar na criação de programas que tragam a aplicação gamer em diversos setores para diferentes profissões. Basicamente, eles devem criar cadeiras e disciplinas nos cursos já existentes. Aí o CEO ele dá alguns detalhes, falando que as possibilidades vão além dos jogadores e dos programadores. Isso inclui as profissões de saúde voltadas para esse universo. Por exemplo, em campeonatos, você vai precisar de nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, e, claro, marqueteiros, advogados que conheçam as peculiaridades do mundo de esportes, né? Então, você traz cadeiras específicas para diversas áreas diferentes. Para fortalecer isso, um estudo da PwC apontou que o mercado de games e esportes no Brasil deve passar de 2,5 bilhões com B de bola de reais em 2026, que é um valor maior do que o dobro do valor de 2021. Além de que esse mercado no Brasil é responsável por mais da metade do mercado de games e esportes latino-americano. Estrategicamente, a Cruzeiro do Sul ela tenta ser um diferencial em relação aos outros grupos educacionais nessa frente. A Cogna tem uma frente, mas ela não focou tanto, né? A Anima e a Waidux têm um foco muito forte no mercado de saúde, né? Inclusive fizeram suas marcas específicas desse mercado. E a Cogna fortaleceu bastante o digital e as plataformas de ensino básico e ensino superior. Se eles conseguirem despontar no mercado de formação profissional voltada a games e esportes, é um nicho grande para formação em várias áreas. E isso pode trazer, sim, bastante demanda. Vamos dar uma olhada nos números antes do meu comentário final aqui. A empresa divulgou os resultados do primeiro TRI, onde ela teve uma receita de 532 milhões de reais, um aumento de 12,3% em relação ao primeiro TRI de 22. O ensino presencial responde por 73% dessa receita. EAD, né, o restante, e
se a gente pegar o número de alunos, por exemplo, no presencial tem 150 mil alunos, um aumento de 11% em relação ao período anterior. Saúde responde a 51%, então aumentou, né? Era 50%, agora é 51% de todos os alunos do presencial. E o ticket médio hoje é de R$ 815. Teve uma queda, uma leve queda de 2%. O EAD tem 267 mil alunos, um aumento de 21%, e o ticket médio ficou estável em R$ 186. O ticket médio, no caso, é a mensalidade média. A margem bruta, ela caiu de quase 50%, 49,9% para 46,7%, é uma queda de 3 pontos percentuais bem acentuada, tá? É uma queda ruim, né? A gente tem que entender o que está acontecendo, mas talvez muito disso esteja relacionado com a queda do ticket médio no presencial e estabilidade no EAD. O EBITDA, ele subiu consideravelmente, foi de 143 para 163 milhões, e a margem, né, ela subiu um pouco, né, foi de 30,2% para 30,7%. O lucro líquido é um lucro bem magrinho, né, ele saiu de 4 milhões, foi para 12 milhões, uma margem de 2,3%. É uma empresa que tem dívida líquida, a dívida de quase 580 milhões de reais, mas a alavancagem é baixa, né? Eles têm uma relação dívida líquida sobre EBITDA de uma vez apenas. Então está bem tranquilo e gera caixa, né? Uma empresa que gerou 174 milhões de reais de caixa. Então a empresa está bem estruturada financeiramente, pouco endividada, o que é um benefício em relação a outros players do setor que a gente analisou aqui que estão mais endividados, como a Anima, por exemplo. Bom, aí vamos para o meu comentário final, né? Que é uma parte que me desagradou um pouco. O CEO ele fala o seguinte, entre aspas: se não conseguirmos entender o que o jovem quer, ele vai para o YouTube. É preciso entender a tendência de empregos para oferecer isso ao aluno. Bom, primeiro que o jovem muitas vezes não sabe o que quer. É para isso que existe instituição de ensino, para estruturar algo que o jovem ainda não sabe e mostrar o caminho para ele. Isso é parte do modelo de negócio. Poucas coisas me desagradam tanto quanto essa ideia fixa de vamos oferecer o que eles querem ou acham que precisam, no maior estilo freestyle da pedagogia. Eu fiz engenharia e, na época, eu jurava que metade das disciplinas que eu tive na faculdade não serviam para nada. Eu precisei de uns 5 anos de formado para entender que eles sabem muito mais do que eu, do que é preciso aprender para que eu me torne um engenheiro. Outra coisa, o que o jovem quer não é uma decisão orgânica e natural, ela é moldada socialmente, em geral pelas grandes corporações, ou muito influenciada pelas grandes corporações. Eu lembro de uma pesquisa que foi feita no Reino Unido que mostrou que as crianças de hoje sonham majoritariamente em ser influenciadoras digitais, enquanto as do passado sonhavam em ser médicas ou astronautas. Na China, elas ainda sonham em ser astronautas, né? O incentivo é diferente, ele não é orgânico, certamente não é orgânico, tá? É algo construído, seja de forma intencional, seja através de outros players que a gente eventualmente não imagina. E sim, é muito melhor para a sociedade que as crianças sonhem em ser médicas e astronautas do que influenciadoras digitais. E aí, o comentário do as crianças vão para o YouTube certamente não pode ser, não pode fazer com que uma instituição de ensino grande como a Cruzeiro do Sul passe a YouTubizar os seus conteúdos, tá? É muito importante manter uma seriedade, tá? Isso eu espero que ela mantenha. Sobre os games em si, há certamente muito valor e muita especialidade nesse mercado. E as profissões de suporte, elas são muito relevantes. Então, eu valorizo a iniciativa da empresa nesse sentido de trazer enfoque prático para o ensino e para a aplicação do mundo gamer. Eu só espero que eles tomem cuidado com essa ideia de oferecer o que o jovem quer, porque se todo mundo quiser ser influenciador de games e ninguém quiser ser desenvolvedor de hardware e software, estudando uma série de matérias que eles não vão gostar, né, não vai ter game para criar conteúdo na internet. E aí, só para finalizar, né, o Gui comentou sobre a aula dele, que ele deu de Business Modeling, né, no final do curso. Eu dei uma aula de Problem Solving ontem, né, na turma presencial.
E o Guilherme, ele é instrutor de finanças corporativas, valuation, modelagem, mas entende de estratégia, porque é muito importante você entender estratégia para atuar bem com finanças. O Yuri é instrutor de estratégia, mas ele entende muito bem de finanças para poder fazer essa conexão. E isso é um recado que a gente passa muito para os nossos alunos, que, por sinal, agradeceram muito pelo curso, né, no final do dia de ontem. Que é justamente, bom, muitas vezes a pessoa tem um apetite maior por um determinado tema, mas é muito importante que ela tenha contato e domínio sobre outros temas que eventualmente ela não gosta tanto, porque a construção daquele conhecimento integrado é o que torna um profissional altamente qualificado ou especializado, né, que tem uma chance muito maior de conseguir a carreira desejada, ou enfim, o sucesso, dependendo do sucesso que seja para ele. É por isso que a gente reforça muito a ideia de estar atento às aulas do General Business Program, mesmo que eventualmente você tenha alguma dificuldade em uma área, em finanças, em marketing, etc., porque o conhecimento integrado ele faz muita diferença na carreira dos jovens, e a gente já passou aí por cerca de 8.500 experiências, né, desses jovens aí mostrando para a gente que esse é o caminho correto. Então, espero que a empresa siga nessa toada. E com isso a gente finaliza o BTC Journal dessa semana, então eu quero agradecer muito a participação dos meus colegas. Yuri, muito obrigado de novo pela contribuição. Olá, Habib, obrigado, Gui. E gostaria de agradecer principalmente pelo aprendizado, Habib, e para finalizar, a complementariedade dos assuntos, você se tornar uma pessoa mais completa nos conhecimentos, vai ajudar você a atingir o seu sucesso, seja lá qual for o sucesso que você definiu para a sua carreira. É isso, Habib. Muito bom e obrigado também, Gui, pela participação de novo. Boa. Valeu, Habib, Yuri, ouvintes, espectadores. Prazer estar aqui com vocês. Um abraço aí para as turmas 105, 104, 106 que tiveram aula aí comigo nessa última semana. E bora para o próximo semestre. E que a galera aproveite as merecidas férias depois desses últimos meses aí estudando de noite e de sábado. Muito bom, obrigado vocês e obrigado a todo mundo que nos acompanhou, pelo interesse, pela paciência. Temos um encontro marcado para o próximo BTC Journal na semana que vem. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.